Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me sinto assim extremamente agradecida, eu me sinto feliz em poder ler e principalmente em poder repassar as coisas tão boas que esse livro trata, né? Quando se trata de coisa boa, a gente quer passar para todo mundo, né? E essa é a forma que eu encontrei. Bom, o livro que eu vou falar hoje para vocês, ele se chama A Energia do Silêncio e o Poder da Concentração dos Segredos Não Revelados, de E.L. Hooper. Esse livro ele foi publicado no ano de 2010 e aí no decorrer desse livro ele fala, né, sobre o poder do silêncio, o poder da gente calar e o poder da gente falar. Como que a gente pode perder a nossa energia com isso ou conservar a nossa boa energia, né, através do que a gente fala e através do que a gente cala. Ele cita, né, que para a gente conservar a nossa boa energia, nós devemos evitar falar desnecessariamente, ou quando nós perdemos a nossa energia em discussões polêmicas, querendo que o outro, fazer com que o outro entenda o nosso ponto de vista ou aceite o nosso ponto de vista sobre algo, ou fica aquela famosa frase, né, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então tudo isso faz com que a gente mine a nossa boa energia, que existem alguns momentos que nós precisamos nos calar e esses momentos são quando nós identificamos palavras, né, ou ideias ruins a respeito de alguém, de alguma pessoa, né, palavras que trazem consigo uma energia de destruição dos outros, né? Ele diz que existem 3 coisas que nós podemos fazer quando nós recebemos essas palavras que, segundo ele, são energias de destruição, palavras ruins, né, a respeito de alguém ou a respeito de uma circunstância, enfim, que nós podemos ter 3 atitudes com elas, né? A primeira, a gente deixar a energia de destruição fluir, sair comentando sobre aquilo, aumentando, e enfim, isso pode causar algo pra gente, porque parte daquilo fica com a gente, né? Então, é você minar a sua energia boa e você ficar carregado de coisas ruins, de perspectivas ruins, de pensamentos ruins, enfim. E a segunda é quando você para com aquele assunto, você não deixa ir pra frente, você escuta, ficou ali, mas eu não dei continuidade àquilo ali. Isso se torna uma energia propulsora para você, porque ao invés de você ficar perdendo seu tempo transmitindo aquilo, você consegue parar com aquele assunto e fazer outras coisas, enfim, isso se torna uma energia propulsora para você. E a terceira forma é quando você transmuta, que aí sim é uma coisa incrível mesmo, né? Você ter a capacidade de discernimento, de saber que aquilo que está chegando até você não é exatamente o que parece ser, né? Talvez seja uma outra maneira de você abordar, de você mudar, você consiga reverter aquela energia de destruição. Ao mesmo tempo que o autor cita sobre a importância da gente manter essa boa energia, né, nos conservando de transmitir informações ruins, prejudiciais, que possa ferir alguém, que possa machucar alguém, que possa denigrir a imagem de alguém. Ele também cita da importância de a gente não se calar diante de injustiças, né, da gente não se omitir diante de coisas que nós julgamos erradas. O autor cita assim, ó, quando você se cala diante de uma situação que você deveria se manifestar, a energia do seu silêncio não é boa e ela fica engasgada dentro de você. Como não houve uma neutralização, o que seria essa neutralização? Quando você contrapõe. Você não, você tá falando isso aí, mas essa pessoa não é bem isso, ou essa história não foi exatamente assim que aconteceu. Quando você não neutraliza isso, que você sabe que é uma injustiça, que não está correto, que não é a versão verdadeira daquela situação, quando você não neutraliza, ou quando você não transforma essa energia ruim que passou por você ou esteve ao seu alcance, então parte dessa energia ruim vai ficar com você por meio de autopunições
inconscientes, doenças, acidentes, entre outros. Então, assim, quando você tem a oportunidade de falar e de modificar, neutralizar uma energia ruim, ou você tem a oportunidade de transformar essa energia ruim, né, colocando o seu ponto de vista, fazendo o outro olhar sobre uma outra perspectiva e tudo mais, você teve essa oportunidade, você deixou ela passar, essa energia ruim vai ficar com você, porque inconscientemente você vai ficar lá pensando, nossa, eu sabia que aquilo ali não era bem assim, eu sabia que aquilo ali eu poderia ter feito assim. Então, ele fala sobre a importância da gente não se calar diante das injustiças. Ele cita que não é você ficar discutindo, brigando, querendo fazer o outro entender, aceitar, não é isso. É você se posicionar e ponto. Né? Quando você entra para esse caminho aí de discutir, de falar, de brigar, de ficar se consumindo, aí sim você também vai estar desperdiçando uma boa energia, mas simplesmente se posicionar diante daquilo ali e falar, né? Não se omitir. Importante colocar o seu ponto de vista de maneira respeitosa, né? Apenas tentando transmutar ou neutralizar aquela energia ruim. O autor fala também sobre a energia das ideias e a energia da concentração. Ele fala que a criação surge a partir de troca de energias entre duas pessoas. Então, o que é isso? Eu tenho uma ideia, às vezes você tem a atitude ou a postura de falar sobre essa ideia com alguém, né? E aí você vai trocar a energia com essas pessoas. O que é trocar ideia? Vai bater um papo, vai conversar. E ali, dentro dessa conversa, pode acontecer algumas situações. O que é? A pessoa, ao trocar ideia com você, ela não vai valorizar a sua ideia, ou ela vai fazer pouco caso da sua ideia, ou não vai haver a troca da energia da maneira que seria necessária para tirar essa ideia do campo da mente e executar. Então, quando você troca essa energia, né, dessa ideia com alguém que não tá ali, o que acontece? Isso pode minguar a sua energia. Então fala que algumas pessoas podem usar a sua ideia como se fosse delas. Então tem que tomar muito cuidado para quem você fala da sua ideia também. Umas podem minguar, né, a sua energia, né, para poder desenvolver aquilo. Outras podem pegar aquilo para elas, como se fosse delas, então elas vão só pegar a sua energia, só pegar a sua ideia, e aí você vai ficar sem ela e o outro vai acabar executando. Que muitas vezes, quando a gente fala sobre algo que ainda não está pronto, que a gente fala antes da hora sobre aquilo, a gente chama para nós uma expectativa, atrai sobre nós uma expectativa do desempenho. E o que acontece? Isso pode tirar o nosso foco e perde a concentração. E sabendo disso, a chance de insucesso aumenta monstruosamente. Então, quando ele fala disso, ele fala também do poder da concentração. O que seria isso? Você evitar falar dos seus projetos, você evitar falar dos seus sonhos, você evitar falar dos seus objetivos para as pessoas, né? E você usar tudo isso, ao invés de você usar a energia para falar, você usa a energia para poder se concentrar na realização daquilo. Então, você se concentra e realiza, né? E quando você realiza, aí sim você fala. Ele compara as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos sonhos como se fosse uma sementinha, né? Então, quando nós falamos demais, quando nós nos envolvemos em conversas que não levam a lugar nenhum, falar mal de um, falar mal do outro, né? Conta um conto e aumenta um ponto. Você tá ali, você tá dispersando toda a sua energia em coisas que não são construtivas. Então, assim, você não vai ter o fruto das suas ideias. Muitas pessoas têm ideias que aconteça isso, que aconteça aquilo, que mude isso, que mude aquilo outro. Só que elas estão perdendo muito foco em conversa fiada e aquela sementinha, aquela ideia que ela não tem energia para executar, ela não tem energia para tirar do papel, ela não tem energia para
desenrolar aquilo. Então, aquela sementinha, né, que deveria estar sendo plantada, a concentração, ele cita que seria a água que você rega, né, o cuidado que você tem com aquela sementinha para ela crescer, está sendo desviado. Então, a concentração que você deveria estar tendo para fazer aquela sementinha brotar, gerar e aí gerar fruto, a água que você deveria estar regando aquela sementinha, você está regando ervas daninhas em volta, ou seja, perdendo seu tempo e a sua energia com conversa fiada. O autor cita, né, algumas frases de impacto durante esse livro, que é muito interessante. Eu vou citar algumas para vocês, tá? Seja a última estação de comentários maldosos e sem felicidades. Não faça vítimas com sua língua. E não seja você também uma vítima da sua própria língua. Pior que falar dos outros é jogar para o seu ouvinte a missão de compreendê-lo. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes você pode falar alguma coisa sem a intenção de gerar o mal, de gerar uma história inverídica, enfim. Só que uma coisa é você falar e esperar que o outro compreenda que aquilo que você falou não foi com aquela intenção, né? Então, assim, pior do que falar é colocar pro outro a missão de tentar compreender você. Então, assim, é melhor você não falar. Calar-se diante de uma omissão ou uma injustiça é deixar que a energia de destruição siga o seu rumo e permitir a devastação que ela pode promover. Uma língua afiada é o único instrumento que se afia ainda mais pelo uso constante. A língua é uma lança de 2 gumes, assim como pode ferir o inimigo, provavelmente vai ferir quem não sabe manejá-la. A palavra dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que o grito de quem governa entre os tolos. Eclesiastes, aí ele citou isso aqui como versículo da Bíblia, Eclesiastes 9:17. Antes de julgar, procure ser justo. Antes de falar, aprenda. Eclesiastes 18:19. A boca fechada não entra mosquito e nunca sai assunto esquisito. Quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o teu silêncio. Então, se você vai falar, que seja muito melhor do que você ficar calado. O barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Há quem se cala e se torna sábio e quem se torna odioso pela intemperança ao falar. Eclesiastes 25. Achismos e suposições podem se tornar boatos que jamais poderão ser desmentidos perante toda a sociedade. Fale pouco, mas fale o essencial. Guarde a energia das suas palavras e guardará a energia do silêncio na forma de uma boa energia interior. Alimente o seu corpo com alimentos bons e saudáveis. Alimente a sua alma com palavras boas e saudáveis. O autor ainda cita mais. Palavras com vibrações pesadas atraem vibrações pesadas. Palavras com vibrações positivas atraem vibrações positivas. Procure falar sobre coisas boas, que você verá ao seu redor uma onda de paz, alegria e bem-estar. Então é isso, gente. Mais um livro incrível, maravilhoso. Se você tiver a chance, leia esse livro ou procure audiobook no YouTube, porque é um livro maravilhoso, um livro incrível, né? E vamos tomar cuidado, né, com as coisas que a gente fala, que a gente permite, né, seguir em frente. Se a gente tiver a chance de reverter um pensamento ruim ou uma palavra ruim, enfim, ou uma ideia que se manifesta através de alguma palavra ruim, né? Se a gente tiver a chance de transmutar aquilo para algo bom, ou se a gente tiver a chance de neutralizar aquilo, faça. Se você não tiver, também não perca a sua energia discutindo, tentando mudar, nada disso. Conserve a sua paz, conserve a sua consciência, sua boa consciência. Faça da sua vida melhor, faça da vida do seu próximo algo melhor, se tiver no seu alcance. Se não tiver ao seu alcance, conserve a sua boa energia, tá bom? Então, muito obrigada por ter acompanhado esse comentário sobre esse livro. Mais um livro maravilhoso, né? Só tem vindo coisas boas pra mim, só livros muito bons, né? Então, é isso. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigada
por estar até aqui comigo. Beijo, tchau, tchau.